Bem, pessoal, chegamos na nossa última aula de Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, na nossa última aula de conteúdo de vendas e negociação, tá? Eu consegui aqui conciliar nessa aula tudo que falta para a gente ver de mais importante do Código de Defesa do Consumidor, tá? Antes de começar a aula, dois recados importantes. Primeiro, sempre gosto de lembrar a vocês, o meu objetivo aqui é pegar aquele conteúdo que tem a maior possibilidade, a maior probabilidade de cair em prova e passar de uma maneira bem objetiva para a gente responder as perguntas, tá? Se você quer entender Código de Defesa do Consumidor, se você quer um curso de Código de Defesa do Consumidor, procura outro conteúdo na internet. Aqui o nosso foco é direcionar para as questões do banco e sempre lembrando, o nosso concurso é um concurso de nível médio, então a gente tem que entender a lei, mas não como um estudante de direito, não como um advogado, mas sim como um bancário num nível mais superficial, só para responder de forma correta as questões. Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão, tá, que eu queria falar para vocês é que a gente está estudando lei. Então, é de suma importância que vocês assistam a aula e depois deem uma olhada, deem uma lida na lei, porque as bancas, né, na verdade, costumam utilizar muita letra de lei, né, exatamente como está escrito na lei nas questões. Isso vai te facilitar. Beleza? O que a gente precisa ver que a gente ainda não viu do Código de Defesa do Consumidor? Primeiro ponto, cláusulas abusivas. O que são cláusulas abusivas? Lá na Lei 8.078, está no artigo 51, ali elenco que seja. Mas é toda a cláusula desproporcional, toda a cláusula contratual onde a empresa, né, quem está fornecendo, se vale do consumidor. Tá? Então, às vezes ali uma impossibilidade de cancelamento do contrato, ou então falando que o ônus da prova vai ser, né, do consumidor. A gente já viu que no CDC o ônus da prova ele é o inverso, né? Então qualquer cláusula abusiva, todas estão elencadas no artigo 51, elas são nulas de pleno direito. O que significa isso? Mesmo que o consumidor assine o contrato, né, assine essa cláusula abusiva não tem valor, ela é nula de pleno direito, ou seja, ela não vale nem com a assinatura do consumidor. Essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre cláusula abusiva. E a segunda coisa que você precisa saber sobre cláusula abusiva é que o cancelamento, né, a nulidade dessa cláusula, ela não invalida o contrato, ela invalida só aquela cláusula. Então imagina, você tem lá um contrato com 100 cláusulas, tem uma cláusula abusiva. A única que é nula, a única que não tem validade é abusiva. O restante do contrato continua vigente de forma normal. Tá? É muito comum que as bancas perguntem isso. Tem um contrato com uma cláusula abusiva. O contrato todo será anulado? Não, apenas a cláusula abusiva. Beleza? Saindo do primeiro ponto da nossa aula, vamos falar agora sobre o contrato de adesão, tá? Também costuma cair muito em prova, tá? O que é o contrato de adesão? O contrato de adesão é muito comum no banco. Vamos ver aqui o que é. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. O contrato de adesão é aquele contrato quando você vai lá no banco abrir a conta, o gerente imprime para você. É aquele contrato já pronto, que você não tem como fazer nenhuma alteração, que todas as cláusulas já foram ali estabelecidas pelo fornecedor ou foram aprovadas pela autoridade competente. Você não consegue modificar o contrato, tá? Então, esse é o contrato de adesão, que eu costumo chamar que é aquele contrato padrão, tá? Que é o contrato que eu vou imprimir para todo mundo. No contrato de adesão, pode ter uma cláusula abusiva, só que se tiver uma cláusula abusiva, a cláusula abusiva será nula e o restante do contrato de adesão vale. Tá? Muito comum também
a banca linkarem esses dois conceitos. Então, o contrato de adesão, pensa, um contrato padrão, um contrato que vão fornecer para todo mundo, aquele contrato já pronto, onde só colocam seu nome, seu CPF e te dão para você assinar. Beleza? Aqui agora vem talvez o tema que mais caia de código de defesa do consumidor e eu vejo muita gente errando e é muito simples, que é o direito de desistência, tá? O direito de desistência. Já vi gente brigando pedindo direito de desistência sem ter direito de desistência. Olha que louco. E várias outras pessoas que tinham direito e achavam que não tinham. Então vem aqui comigo. O que é o direito de desistência? O consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, 7 dias. É tipo a Samara lá do chamado, né? O consumidor tem 7 dias. Grava essa questão de prazo, porque a banca adora cobrar prazo. Então, 7 dias a contar do que? Da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, tá? Então, não é só da assinatura. Se eu assino algo hoje, mas só recebo o produto daqui a uns 5 dias, é a partir desses 5 dias que eu tenho o prazo de mais 7 dias para fazer a desistência do contrato. Só que se liga, para eu ter esse direito de desistência, né, para eu ter esses 7 dias, né, para fazer o cancelamento do meu contrato, tem uma condição, né? Essa contratação ela tem que ser fora do estabelecimento comercial. E aqui ele diz, especialmente por telefone, call center, né? Ou domicílio, né? Se o vendedor for vender na porta do cliente. O que acontece, gente? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei antiga, tá? Então, aqui ele está falando especialmente telefone ou domicílio. Mas o que a gente precisa saber é que é para qualquer contratação fora do estabelecimento comercial, tá? Qualquer. Então, compras pela internet, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, são transações fora do estabelecimento comercial. Então, se você adquire algum produto por esses canais, você tem o direito de desistência, o direito de desistir do contrato nesse prazo de 7 dias. Tá? Eu vejo muita gente que estuda se apega ao telefone, ao domicílio. Não, é qualquer transação que ocorrer fora do estabelecimento comercial. Então, se a pessoa não foi na loja e comprou, se ela realizou a compra de outra maneira, ela vai ter esse direito de desistência e o prazo é de 7 dias. Beleza? Tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Por fim, uma coisa boba, um pouco mais rara de cair, mas que vocês precisam saber. É a diferenciação de sanção administrativa para infração penal e o que é cada uma. Né? Para você saber, você vai dar uma lida no artigo. Então, artigo 56, para saber quais são as sanções administrativas e a partir do artigo 61 para saber quais são as infrações penais. Mas de maneira bem objetiva, o que você precisa saber para sua prova? Sanção administrativa ela tem muito a ver com questão de multa, com alguma penalidade financeira ou do tipo. Então, uma sanção administrativa é apreensão de estoque, tá? Cancelar o alvará, ou seja, não permitir mais que a loja funcione, interditar por um período, tá? São coisas desse tipo, são sanções à empresa, sanções de cunho administrativo. Eu estou atacando ali, vamos dizer assim, o lucro da empresa, tá? Estou atacando a empresa de fato. Já a infração penal, tá? As infrações penais, elas trazem uma pena de reclusão, né? Algo mais parecido com crime, né? Algo mais parecido com crime, ou seja, uma infração penal, se a pessoa cometer, né? Ela não vai ter uma penalidade de perder o seu estoque, ela vai ter uma penalidade de ficar algum tempo presa sem a liberdade.
Então, sanção administrativa mais a ver com multa, questões de dinheiro, infração penal vai atingir mais a questão da liberdade, de realmente deixar a pessoa reclusa. Entendendo essa diferença, o que é mais importante você saber? É você saber que quem infringir, né, a Lei 8.078, né, quem não cumprir as regras, pode sofrer tanto sanções administrativas como ser enquadrado por uma infração penal. É muito comum a banca dizer que quem descumpre o Código de Defesa do Consumidor só pode sofrer sanção administrativa ou só pode ser incluído numa infração penal. E não, pode ser incluído nos dois. Nos dois. Recomendo a leitura, mas sabendo isso, você já vai acertar a maior parte das questões desse tema. Beleza, gente? Então é isso, tá? Foi um grande prazer passar aqui com vocês todo esse conteúdo de vendas e negociação. Vai ter análise do edital, tá? Podem ficar tranquilos, e vai ter também resolvendo questões somente de vendas e negociação, tá? Encerrando esse ciclo, a gente também vai ter aula de atualidades do mercado financeiro. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem dessa aula ou de todo o conteúdo de vendas e negociação, fala aqui para a gente também fazer um tira dúvidas se for necessário. Fechado? Forte abraço e bons estudos!